Olá, a paz do Senhor Jesus. Hoje nós iremos estudar uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, uma das doutrinas básicas da cristologia, que é a doutrina da dupla natureza de Jesus. Nós cremos em um Jesus plenamente Deus, plenamente homem, plenamente divino, plenamente humano. Essa doutrina da dupla natureza de Jesus, ela foi formalizada, ela foi estruturada no Concílio de Calcedônia em 451. Nesse concílio foi declarado 4 itens básicos fundamentais sobre a natureza de Jesus, sobre as duas naturezas de Jesus. Ela é sem confusão, ela é sem mudança, ela é sem divisão e ela é sem separação. Essa formulação se baseia em referências bíblicas e teológicas fundamentais, que nós iremos ver agora. Então, primeiro ponto, a natureza divina de Jesus. A Bíblia afirma que Jesus é Deus. Ele é eterno e é pré-existente. E ele possui todos os atributos divinos. Então, portanto, Jesus é divino. Ele é identificado como Deus. Em João 1:1, é o clássico versículo, ele no princípio, ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 de João 1, nós vamos ver que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Um outro título dado a Jesus como a sua divindade é o que o anjo diz a Maria. Também o seu nome será Emanuel, que significa Deus conosco. Em Isaías 6, que é uma profecia que se remete a Jesus, lá o profeta diz: e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Esses títulos atribuídos a Jesus, ao nome de Jesus, mostram claramente a sua divindade. Colossenses 2:9, porque nele habita corporalmente, no seu corpo, toda a plenitude da divindade. Em Hebreus 1:3, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Então, estes versículos mostram claramente que Jesus é divino, Jesus é Deus. E ele também possuía atributos divinos que mostravam claramente a sua divindade. Por exemplo, onipotência. Por várias vezes ele perdoou o pecado, ele repreendeu o mar, ele repreendeu a natureza, ele expulsou demônios. Então, isso mostra a sua divindade. Ele também, a sua onisciência, ele declarou por várias vezes, como em João 2, 24 e 25, ele prediz que ele conhecia os corações, ele faz predições futuras. Então Jesus mostrava a sua onisciência e a sua eternidade. Ele faz uma declaração bombástica em João 8:58, quando ele diz: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. João também vai dizer ali, Jesus fala por várias vezes: eu e o Pai somos um. Tudo isso mostra a divindade de Jesus. Isso mostra a sua parte divina, a sua natureza divina. Então não há dúvidas quanto à sua natureza divina. Um outro fato importante sobre isso também é que Jesus é concebido pelo Espírito Santo. O próprio Espírito Santo é que faz Maria gerar Jesus. E isso já tem a sua ligação da sua natureza divina. Outro ponto, a sua natureza humana. Então nós vimos a sua natureza divina, não há dúvidas quanto a isso, a Bíblia prova isso, como nós vimos nos versículos anteriores, e agora veremos sobre a natureza humana de Jesus. Jesus também assumiu plenamente a natureza humana sem deixar de ser Deus. Quando nós vamos lá em Filipenses 2, que fala que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, ali significa que ele deixou a sua glória nos céus, mas não deixou de ser Deus. Jesus é o Deus encarnado, é o Emanuel, é o Deus conosco, é o Verbo, é o Deus que se tornou carne, que veio habitar entre nós, que veio tabernacular entre nós, morar entre nós. Então, ele nasceu como um verdadeiro homem. Mateus 1:23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Gálatas 4:4 diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho nascido de mulher. Então, Jesus também é um ser humano perfeito, pleno, comum, normal, como todos nós. Ele experimentou limitações humanas, como fome, Mateus 4:2, sede, João 19:28,
Cansaço, João 4:6. Tristeza, João 11:35. Ele morreu fisicamente. Lucas 23:46 diz: E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E 1 Coríntios 15:3 e 4 diz: Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Jesus experimentou a morte como um ser humano comum. Dito isso, nós vemos a unidade das duas naturezas em uma pessoa. Apesar de Jesus ter duas naturezas, ele não era duas pessoas. Não era um corpo com duas pessoas, era uma pessoa com duas naturezas. A Bíblia ensina que Jesus não é metade Deus e metade homem, mas plenamente Deus e plenamente homem em uma única pessoa. Ele é chamado de filho do homem e é chamado de filho de Deus simultaneamente. Mateus 18:13-17, Pedro confessa: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, mostrando a divindade de Jesus. Ele age tanto como Deus quanto como homem. Em Marcos 4:38-39, ele dorme no barco, natureza humana, mas acalma a tempestade com uma palavra, natureza divina. Em João 11:35, 43 e 44, ele chora pela morte de Lázaro, natureza humana, mas o ressuscita, natureza divina. Definição calcedônica de 451. O Concílio de Calcedônia, em 451, formulou a doutrina da união hipostática, afirmando que Cristo é uma única pessoa em duas naturezas, sem mistura, sem separação, sem mistura e sem formulação. Essa formulação protege a fé cristã contra heresias como o nestorianismo, que nós vamos ver daqui a pouco, que separava as naturezas como se fossem duas pessoas, e o monofisismo, que confundia as naturezas, negando a humanidade plena de Cristo. Então, a dupla natureza de Cristo é essencial para a salvação. Se ele não fosse Deus, seu sacrifício não teria sido infinito, porque ele não poderia salvar. Se ele não fosse homem, não poderia representar a humanidade. A Bíblia ensina que ele é o mediador perfeito. 1 Timóteo 2,5 vai dizer que nós temos um único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então ele é capaz de reconciliar Deus com os homens. Nós vamos ver em Romanos 5:1 que agora nós temos paz com Deus através desse sacrifício de Jesus. A morte de Jesus proporcionou a reconciliação com Deus e agora nós temos paz com Deus. Essa doutrina não é apenas um conceito teológico, mas é a base da fé, da nossa fé e salvação. E aí, no item 2 da lição agora de número 7, nós vamos ver sobre o nestorianismo e o monofisismo. Nós vamos ver a definição dessas duas heresias e os perigos dela na atualidade. Então, a correta compreensão da dupla natureza de Cristo foi um grande desafio nos primeiros séculos do cristianismo. No meio desses debates surgiram heresias cristológicas, como o nestorianismo e o monofisismo, que distorciam o ensino bíblico sobre a pessoa de Jesus. Ambas foram condenadas pela igreja. As duas heresias, o nestorianismo e o monofisismo, foram condenados pela igreja e, após os concílios, foram dadas orientações corretas e a condenação dessas duas heresias. Porém, elas continuam influenciando algumas crenças, alguns sobre Jesus, ainda nos dias de hoje, como nós veremos já já. Então, o nestorianismo. Nestorianismo surgiu no século V e é associado a Nestório, era um patriarca de Constantinopla do século V. Essa doutrina afirmava que Jesus era duas pessoas separadas, uma pessoa divina, o Filho de Deus, o Logos, e uma pessoa humana, o homem, o Jesus de Nazaré. Nestório rejeitava o uso do termo Theotokos, que é mãe de Deus, para Maria, dizendo que Maria não poderia ser mãe do divino. Então, ele acreditava apenas que Jesus era a mãe do Jesus homem, não do Jesus Deus divino. Esse pensamento de Nestório foi condenado no Concílio de Éfeso em 431, que condenou veementemente, afirmando que Jesus é uma única pessoa com duas naturezas inseparáveis. E os perigos do nestorianismo na atualidade? O nestorianismo pode ser visto hoje em algumas ideias que minimizam a divindade de Cristo, que o tratam como um mero modelo moral, separando seu papel divino da sua humanidade. Exemplos:
A teologias liberais. Algumas correntes enfatizam apenas Jesus como um grande mestre ou reformulador moral, negando a sua divindade. Testemunhas de Jeová e outros grupos. Ensinos que fazem distinção exagerada entre Jesus e Deus, negando a sua essência e a sua unidade com o Pai. 3. Cristãos que negam Maria, como a mãe de Jesus, mas o Jesus que nasceu como Deus conosco. Maria não é a mãe de Deus, Deus eterno, Deus na sua glória e majestade. Mas Maria foi a mãe de Jesus e Jesus tinha as duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. O monofisismo. O monofisismo surgiu como reação ao nestorianismo e é associado a Eutíquides, um monge de Constantinopla. Ele ensinava que após a encarnação, Cristo possuía apenas uma natureza, como a natureza humana, pois a natureza divina teria sido absolvida pela natureza humana. E isso refutava em uma visão onde Jesus não era verdadeiramente humano. Então, qual era a ideia de Eutíquides? Jesus, o humano, foi absolvido completamente pelo Jesus divino. Então, esse Jesus divino, ele passa agora a dominar o Jesus humano. E havia duas principais formas do monofisismo. O monofisismo extremo, a humanidade de Cristo desapareceu da divindade, na divindade como uma gota no oceano. Então, Jesus glorioso, Jesus divino, ele suplantou o Jesus humano e ali é apenas uma aparição do divino. E o miapsismo, uma versão moderada. Cristo tem uma única natureza composta, ao invés de duas distintas. Essa ideia também de Eutíquides foi condenada no Concílio de Calcedônia, de 451, que rejeitou o monofisismo afirmando que Cristo tem duas naturezas plenas e distintas, unidas em uma só pessoa. Qual é o perigo do monofisismo na atualidade? O monofisismo ainda influencia algumas ideias modernas que negam ou diminuem a humanidade de Cristo. Por exemplo, as espiritualizações exageradas de Jesus. Alguns cristãos enfatizam apenas seu aspecto divino, como se ele nunca tivesse sofrido, sentido cansaço ou experimentado tentações. Movimentos místicos extremos. Algumas seitas modernas tratam Jesus como um ser puramente celestial, sem ligação real com a história humana. E a negação da humanidade de Jesus na ressurreição. Certas correntes teológicas negam a ressurreição física de Cristo, tratando apenas como um evento espiritual. Então, tanto o nestorianismo como o monofisismo representam distorções perigosíssimas da verdade, da verdadeira identidade de Cristo. O primeiro divide demais as naturezas de Jesus, transformando em duas, enquanto o segundo as confunde e as mistura. Ambas as heresias ainda influenciam teologias modernas que negam a plena divindade ou a humanidade de Jesus. A doutrina correta, conforme definida pelo Concílio de Calcedônia, protege a fé cristã ao afirmar que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Não apenas o concílio define isso, a Bíblia define isso. Jesus é uma pessoa com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana. Essa verdade é essencial para a nossa salvação, pois somente um Deus homem poderia ser o perfeito mediador entre Deus e os homens. Jesus como salvador, como divino, é o único que poderia nos salvar, porque só Deus pode nos salvar. E Jesus como homem é o representante perfeito e ideal da raça humana. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.